começando o Foca, olha, depois de investigações feitas pela polícia, a comunidade cobrava uma resposta com relação ao caso daquela criança que foi encontrada semi-enterrada lá na 31ª rua do bairro. Ali é Santo Antônio, é, Caçula, já? É Santo Antônio lá o bairro? Bairro de Santo Antônio, né? A polícia trabalhou rápido, atrás de investigações, tinha algumas linhas de investigações e conseguiram prender as pessoas envolvidas nesse polêmico caso que chamou a atenção da comunidade itaitubense. Tá? Ainda nesta edição você vai ter a matéria completa com a nossa equipe acompanhando, né, a polícia nesse trabalho de prisão das pessoas envolvidas. Né? Primeiro foi presa a mulher. Né? A mulher foi presa num bar localizado ali na 13 de maio, com 15ª rua. Não sei, ainda não tenho informações, parece que ela já estava, né, saracoteando. Aí a polícia crau na criança aí. Tá? Mas olha, vamos falar do ProUni. ProUni 2015, aliás, que o ProUni começou na segunda-feira agora. Né? Os alunos que buscam realmente uma vaga nas universidades têm esta opção e vamos acompanhar na matéria. Já estão abertas as inscrições para o ProUni 2015. As inscrições já podem ser feitas na página oficial do ProUni na internet, através do endereço site prouni.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada será publicado no próximo dia 30. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter realizado o Enem 2014. No município, na Faculdade de Itaituba, nesse primeiro semestre, o total de 46 vagas estão sendo ofertadas para os cursos de administração, ciências contábeis, enfermagem e letras. No ano passado, mais de 160 vagas foram ofertadas. Então é super importante não perder o prazo. Então tem o prazo e também algumas pessoas estão tendo dificuldade de acesso. É muita gente acessando ao mesmo tempo. Se não conseguir pelo Explorer, entra pelo Mozilla. Também é uma opção que é um site mais leve. Para isso, não perder o prazo e conseguir se cadastrar no período hábil que está a determinação do MEC. O ProUni abre milhares de oportunidades a mais para que os estudantes possam cursar uma faculdade sem pagar nada. Mas é necessário estar atento às exigências do Ministério da Educação. Depois que eles tiverem o resultado em mãos, ele vem aqui na secretaria, procura o responsável pelas bolsas do ProUni e daí já vai fazer o procedimento de seleção. A seleção prévia aprovação do Ministério da Educação e depois a renda do grupo financeiro para daí ter enquadramento de fato na sua vaga. Mas olha, meu amigo Edson Bolão está aí numa campanha para ajudar mais uma pessoa que precisa muito nesse momento, depois de sofrer um acidente. Olha, Fleury, nós estamos no bairro da Liberdade, mais precisamente na primeira travessa, bem próximo à 8ª rua, aqui, às proximidades do presídio de Itaituba. Estamos no número 263, na casa onde mora o Luciano de Souza Pereira. Aquele rapaz ali de 16 anos de idade, que a gente vai chegar aqui mais próximo, Dionei, por favor, mostrar aqui as condições dele. Questão de 2 semanas atrás, o Luciano ele foi vítima de um acidente de trânsito em que ele trafegava de moto, né, atrás de um caminhão e de repente numa manobra do caminhão lá, ele acabou sendo projetado para baixo do carro, né, para baixo do caminhão. E ele sofreu várias escoriações pelo corpo, você pode ver aqui pela perna dele, né, muito machucado aqui a partir do joelho, aqui por baixo também, ali existem algumas suturas, né, e também houve uma fratura da bacia, né, em que ele inclusive está aqui, né, limitado a esta cama, muito machucado aqui por sinal ainda. No braço direito existem várias escoriações também, né, aqui ó, e também no ombro e aqui próximo ao pescoço. O Luciano, esse jovem de apenas 16 anos, ele está sendo o ponto-chave de uma campanha que está sendo iniciada agora. Ele é funcionário de um lava-jato que fica localizado ali na Transgalego, próximo ao Bar do Alemão, é o Bolão, o lava-jato do Bolão. E o Edson, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro da Liberdade, ele decidiu iniciar uma campanha para ajudar o Luciano, uma vez que a família do rapaz não tem condições, né, de custear o tratamento dele. O pai do Luciano, inclusive, está aqui ao lado, né, é pescador. Né? Inclusive, quando o senhor soube do acidente do Luciano, o senhor estava pescando, né? Estava pescando, ele estava lá em frente ao Tapacurazinho. Sim. Aí você tomou um susto, né? Tomei um susto, né? Não estava aqui. Mas e aí, a família não tem condições de... Tem não. Tem não, né? Tem não.
A condição nossa é essa aí que você está vendo. Então você acha interessante que as pessoas ajudem? A pessoa ajude. Tá certo. Aqui está sendo iniciada a campanha neste momento, Fleury. Aqui está a caixinha solidária. Essa caixinha, ela vai ficar lá no Lava Jato do Bolão, lá na Transgalego. E as pessoas que quiserem contribuir de qualquer forma, podem chegar lá e dar a sua parcela de contribuição. Inclusive, neste momento aqui, a gente vai aproveitar e dar o início aqui, né? Colocar aqui essa, digamos, essa pequena contribuição, tá? Para ajudar, pelo menos. No próximo domingo, né? Será o dia D da campanha. Inclusive, o Edson está aqui ao nosso lado. Vamos conversar com ele aqui. Edson, como é que vai ser aí? Domingo vai ser o dia D. Mas quem quiser colaborar a partir de agora... Isso, Mauro. Quem quiser colaborar a partir de agora, pode ir até lá no meu Lava Jato, então pode vir aqui na residência dele, se não quiser deixar lá no Lava Jato. Qualquer ajuda que você puder ajudar, o Luciano está precisando. É um rapaz trabalhador que passou por esse acidente aí, que qualquer um de nós pode passar uma hora. E domingo vai ser o dia D, é o dia que nós vamos... O que nós produzir lá no nosso Lava Jato, já está combinado com todos os lavadores lá, que é colega dele, que inclusivamente ele já participou dessas campanhas também, para a gente fazer para outras pessoas. Hoje nós estamos fazendo por um agente nosso, gente que trabalha junto com nós. Então, isso é muito bom. Quando eu peço aí para a comunidade, vem ajudar, vem aqui na casa dele, ver o Luciano, aqui os vizinhos dele que moram próximo dele, que é um menino querido por todo mundo. E domingo a gente vai estar com aquela cordazinha, pedindo aquela colaboração, passar aquele amigo da gente, a gente vai estar lá com a caixinha. E o que nós produzir no correr do dia, a gente vem segunda-feira passar aqui para a família dele, para dar um pontapé inicial para o tratamento dele, né, Mauro? Tá certo. Então, neste momento a gente convoca aqui, como a gente sempre pediu, esse apoio da comunidade taitubense e sempre obtivemos uma boa resposta. Participe você também, porque com certeza você vai estar ajudando um jovem trabalhador, um menino de apenas 16 anos de idade, né, que de repente foi vítima deste acidente, agora está, como já foi dito, limitado a esta cama aqui. A família não tem condições e é louvável essa iniciativa do Bolão e estamos convocando aqui as pessoas para que participem. Domingo, no próximo domingo, tá? Você pode ir lá e participar, porque vai ser um dia inteiro de festa. O que for arrecadado vai ser revestido em prol do nosso amigo Luciano. E durante essa campanha, tá? E a partir de agora, a partir deste momento, quem quiser ir lá no Bolão, certo? E dar a sua parcela de contribuição, com certeza será bem-vindo para ajudar este jovem trabalhador. Mas olha, a morte do advogado Jackson em Manaus, né? Foi morto a tiros no centro de Manaus, né? Repercutiu muito, não só em Manaus, mas aqui também no Pará. Ele que era da subsecção da OAB de Paraupebas. Aqui em Itaituba, a classe também reuniu, né? Claro que pedindo também providências no caso, já que alguns advogados foram assassinados aqui e as entidades buscam uma resposta. O advogado Jackson Souza e Silva era presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Parauapebas, no sul do estado. O advogado estava em Manaus a trabalho quando teria sido abordado por 2 homens em uma moto. Não se sabe ao certo se foi uma tentativa de assalto e se houve reação do advogado. Mas o fato é que Jackson foi morto com um único tiro. Os assassinos não chegaram a levar o dinheiro, celular, nem mesmo a pasta que o advogado carregava. A OAB do Estado se mobilizou para solucionar o caso e encontrar as pistas dos criminosos. Em Itaituba, a classe também está mobilizada para que esse assassinato não fique impune. Na tarde desta segunda-feira, a presidente da subseção de Itaituba declarou luto oficial. A gente realmente tomou por surpresa, né, no dia de sábado, na madrugada, na verdade, para domingo, e soubemos que havia acontecido esse crime em Manaus, sendo que o nosso colega, ele da subseção de Parauapebas, é um presidente também de lá, e a gente tem tido, ao longo desses anos que a gente está, esses 2 anos para 3 anos agora que a gente está à frente da presidência da nossa subseção aqui de Itaituba, nos colégios de presidentes, sempre a gente tem compartilhado junto, temos ido, né, nesses eventos e nessas convenções e nessas reuniões, e ele sempre foi um colega muito batalhador e nós não poderíamos jamais ficarmos omissos, nos calarmos ante essa situação. Jackson Silva era formado pela UFPA e deixa a esposa e 4 filhos.
Alguns advogados em Itaituba conheciam o trabalho de Jackson e lamentam a fatalidade que preocupa a classe. Todos nós, advogados, lamentamos profundamente mais esse ato bárbaro aí praticado contra um colega que tudo indica foi vítima de assassinato em face da sua atuação profissional. Quem é que assalta alguém com uma arma calibre 12? Foi uma execução pura e simples. Quer dizer, o advogado na sua profissão, evidentemente, por mais que ele tome os cuidados, por mais que ele tenha aquele zelo na sua profissão, sempre quando ele está defendendo alguém, ele está contra alguém também, não é isso? E muitas vezes a pessoa não entende que esse é o exercício da profissão do advogado. Realmente, né, todos os advogados estão consternados. Foi uma morte brutal, que ainda existe muito suspense, né, sobre a motivação dessa morte. Então a advocacia tem que ser respeitada, né, e não pode ficar em casos como esse impune. As polícias do Amazonas e do Pará estão imbuídas em resolver, ou pelo menos buscar, uma resposta com relação a este assassinato ocorrido no centro de Manaus. O advogado Jackson não teve nada roubado, os dois elementos chegaram de moto, atiraram e não levaram a bolsa, nem a pasta, tudo ficou. Então a polícia suspeita de execução realmente e tudo está sendo investigado. Eu vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando sobre a morte de peixes ocorrida lá na Lagoa do Irajá, será investigado pela Secretaria de Meio Ambiente. Você confere já após o intervalo. Mas, olha, o esfaqueamento, esse fato ocorreu lá no garimpo do Crepurizão e o que a polícia apurou é de que ciúmes teria sido o motivo. O caso ocorreu por volta de 1h da tarde de sábado, no garimpo de Crepurizão. Elson Batista Gomes, de 34 anos, desferiu 3 facadas que atingiram o pescoço, o braço e a cabeça de Antenor da Silva. Assim que chegou a Itaituba, Antenor foi conduzido às pressas para o hospital municipal. Segundo informações de Elson Gomes, o motivo do ocorrido seria a ex-mulher de Antenor, que atualmente é a mulher de Elson. Antenor nunca teria se conformado com a separação e acabou indo para cima de Elson com uma cadeira e depois de posse de uma faca. Elson nos relatou que apenas se defendeu de Antenor. O soldado Pessoa, que fez a condução e posteriormente a apresentação na 19ª Seccional de Polícia, nos fala do fato. Aconteceu lá no garimpo do Crepurizão, ele e no caso a vítima, vieram se desferir um com um teçado e outro com uma faca, né? Sendo que o outro levou a pior e está no hospital municipal sendo atendido agora. E viemos conduzir o outro elemento aqui para a delegacia. Nesta manhã de segunda-feira, Elson Gomes foi transferido para o presídio de Itaituba e vai responder por tentativa de homicídio. Devido à quantidade de golpes e devido à região letal que foi atingida, nós qualificamos como tentativa de homicídio, né? E o acusado foi apresentado aqui na delegacia pela Polícia Militar. Ele foi pego no momento do fato, né? E nós enquadramos, como eu falei, como tentativa de homicídio e ele já baixou o presídio, né? Olha, a SAGRE incorporou a antiga CEPAC, né? E mudou para a SEDAP. Será que se mudando o nome vai melhorar? Vamos esperar que sim, né? E agora é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. E o gerente regional fala sobre o que muda com essa decisão do governo estadual. Tivemos em Belém, né, conversando com o secretário de Agricultura do Estado, nosso amigo Delgado, e ele nos comunicou essa mudança na sigla e na área de atuação da SAGRE. Então, a gente sabe que nós tínhamos uma Secretaria da Pesca aqui, que tinha um pouco de dificuldade, não só aqui, como em outros municípios, de desenvolver essa atividade. Então, nós puxamos, ele achou por bem em fazer uma fusão entre essas pequenas secretarias e colocar para a SAGRE. Tivemos uma mudança no nome, a SAGRE, na época a qual nós fazemos parte da gerência, já vinha fazendo um trabalho na área de piscicultura, então esse nome incorporou o da pesca, né? Então ligado diretamente à piscicultura. A gente acredita que a gente vai ter uma área de atuação melhor e com mais autonomia para incentivar a piscicultura no município, e quem ganha, com certeza, são os municípios a qual a nossa regional faz parte. E quem já é cadastrado na SAGRE continua na SEDAP? Isso, a gente vai reatualizar os cadastros, né? A partir de dia 5 de fevereiro, quem nunca fez um cadastro aqui para receber algum tipo de benefício
do governo do estado, pode vir aqui, a gente vai estar aberto, né? E esses benefícios vão desde sementes, mudas, até mecanização agrícola. Então, a gente acredita que esse ano a gente vai desenvolver uma atividade mais enfática em relação à agricultura, e quem ganha com isso, mais uma vez, é a produção. Haja visto que Itaituba hoje ela não é autossuficiente na produção de alimento. Então, a gente tem como objetivo realmente incentivar esse tipo de atividade. Itaituba, basicamente, não só Itaituba, como também vários municípios aqui da região do Tapajós, tem pequenos experimentos de piscicultura. Aqui mesmo nós temos conhecimento de algumas pessoas que construíram 1 ou 2 tanques e fazem aquela coisinha pequenininha e tudo mais. De repente, uma pessoa com uma ideia maior, vamos dizer assim, de repente começar a produzir e chegar até um nível de escala comercial, é possível conseguir esse apoio junto ao Estado? Isso. A Sagre realmente ela tem uma linha voltada ao pequeno produtor, né? Então, a gente sabe que o poder aquisitivo do pequeno produtor é bem inferior a de um grande produtor. O nosso objetivo maior é o pequeno produtor, mas isso não significa que a gente não pode capacitar, não pode dar qualquer tipo de incentivo. Uma das metas da Secretaria de Agricultura, através do secretário de Agricultura, Edelgardo Nunes, é fazer com que os municípios comecem a produzir alevinos, né? Fizemos umas negociações e ele acha muito interessante fazer com que os municípios produzam esses alevinos, né? A SEDAP vai incentivar e, com isso, uma das maiores dificuldades do pequeno produtor é a aquisição de alevinos. A gente consegue sanar das principais dificuldades. Mas olha, a morte de peixes lá na Lagoa do Irajá vai ser investigado pela Secretaria de Meio Ambiente para ver o que na verdade aconteceu, por que da morte desses peixes por lá. O grupo de crianças volta às margens da Lagoa do Irajá para brincar como sempre fizeram. Mas agora a meninada não vai poder nadar na lagoa ou sequer pisar na água. Ninguém soube explicar até agora o que está acontecendo, mas nos últimos 2 dias, milhares de peixes morreram. As aves aquáticas que sempre infestaram o local agora são em menor número. Até mesmo as crianças ficaram assustadas e tristes com o que viram. Aqui é bacana, aí dava banho, tinha uns pneus bacanas pra gente pular. E por ali assim tinha uma coisa, umas tábuas lá pra gente lavar, que a mulher lavava a roupa. Mas a mulher não deixava nós banhar ali não. Ó. E quando você vê isso, o que você sente? Fica triste? Fica. Um monte de peixe morrendo aí. Aí dá muito triste. É muita tristeza, né? Porque muitas pessoas precisando de alimento para comer, né? Ver esses peixes mortos aí, dá dó mesmo. Nesta época do ano, a Lagoa do Irajá mede cerca de 14 mil metros quadrados em toda a sua extensão. Ela já foi fonte de alimento para muitas famílias que usavam o local para pescar várias espécies, como a traíra de lago e a tilápia. Mas agora ninguém se arrisca a consumir os peixes daqui, até porque não se sabe o que provocou esse desastre. Esse jovem acredita que alguém pode ter atirado na água o timbó, uma raiz que espere um líquido que tem a capacidade de reduzir o oxigênio e matar os peixes por asfixia. Timbó, que mata o bichinho. Aquela raiz? Aquela raizinha que jogaram ali para matar esse bichinho aí. Dá dó para todo mundo que vê, dá dó. Já tinha acontecido isso antes aqui? Não, nunca tinha acontecido não. A lagoa está localizada em uma área que foi ocupada em mais de 80% de forma irregular e sem nenhum planejamento. É um manancial que poderia servir como área de lazer ou como fonte de abastecimento de água para as famílias. Mas, infelizmente, este presente da natureza está sendo gradativamente destruído, resultado das ações ambiciosas do homem. Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente foram até o local para averiguar a situação. Eles não puderam fazer muita coisa, já que para definir uma causa, eles teriam que recolher amostras dos peixes e da água, mas a Secretaria não dispõe de um laboratório específico para este tipo de análise. Por enquanto, a decisão é pela interdição do local para evitar danos à saúde humana. Mas olha, depois de 2 dias de investigação, a polícia militar localizou a mãe da criança que foi enterrada na areia, lá na 31ª Rua. A mulher falou do envolvimento de um homem que também foi localizado e preso pela polícia.
O crime chocou a opinião pública pelo requinte de crueldade com que foi cometido. Na manhã de sábado, o corpo de um recém-nascido, parcialmente enterrado na areia, foi encontrado em frente a uma oficina, às proximidades de um motel, na 32ª Rua do bairro Santo Antônio. Uma guarnição da Polícia Militar foi destacada para preservar o local. As investigações foram desenvolvidas pela própria PM, mas com poucas informações. Já na noite de segunda-feira, 2 dias depois do crime, uma informação levou a polícia até a jovem Ana Cláudia Delmonte Pereira, de 21 anos de idade. Ela estaria começando a trabalhar em uma casa noturna na Travessa 13 de Maio. Foram feitas as primeiras incursões, mas sem resultado. Em seguida, uma nova informação alertava a polícia. A jovem havia confessado o crime para as colegas de trabalho e as mulheres já se mobilizavam para fazer justiça com as próprias mãos. Minutos depois, a PM faz a detenção da acusada. Ela foi interrogada e logo admitiu a culpa. Quando vocês enterraram a criança, ela estava viva? Tava. Eu não enterrei não, foi ele que enterrou. Quem é ele? É teu namorado? Não, eu conheci ele na rua mesmo. Você estava no tempo certo, 9 meses? Não. Quantos meses? Estava com 4 meses. 4 meses. Estava bem formada a criança? Tava. Tinha nenhum problema, nada na cabeça? Né? Nadinha. Nós tivemos já uma informação preliminar. Eles já estavam monitorando ela para quebrar, para tentar as meretrizes mesmo, para ceifar a vida dela, né? Devido a esse bárbaro e cruel crime, né? E segundo ela, as primeiras perguntas que foram desferidas a essa pessoa, ela informou que a criança já estava em tempo de nascer. E quem vai dizer isso aí é a perícia, né? E outra coisa, foi enterrada viva, a criança nasceu viva e ela teve uma outra pessoa, o companheiro dela de cama aqui no hotel, e estava com ela e ajudou a enterrar a criança. Ana Clara disse que estava grávida de 4 meses, mas isso só será confirmado através de laudo da perícia. Ela também confessou que a criança ainda estava viva quando foi enterrada. Mas Ana Clara não fez tudo sozinha. Antes de passar pelo aborto, a jovem contou que consumia drogas no quarto de um motel, acompanhada de um homem que ela disse se chamar Daniel. A polícia foi a 3 lugares antes de localizar o suspeito. Primeiro na 28ª Rua, bairro São Tomé. Em seguida na 15ª, no mesmo bairro, onde a polícia foi informada de que Daniel estaria na casa dele no residencial Viva Itaituba. Mais uma investida, desta vez com sucesso. Daniel já estava dormindo quando foi visitado pela polícia. O suspeito tentou argumentar, mas foi reconhecido e incriminado pela mulher que já estava detida. Daniel recebeu voz de prisão e foi conduzido para a viatura para ser apresentado ao plantão da seccional de polícia. Ele foi apontado como a pessoa que enterrou a criança. Depois de efetuadas as prisões, o subtenente que comandava o grupo de policiais voltou a conversar com a reportagem e confessou que, apesar de 3 décadas como policial, poucas vezes acompanhou um caso tão chocante. É uma situação camebrosa, é uma situação de uma criança que foi ceifada, é um crime bárbaro. Durante meus 30 anos de profissão, servindo atualmente a Polícia Militar, ativamente, eu me deparei com um caso semelhante a esse aqui, em Itaituba, onde o filho decapitou a mãe. Para vocês verem, nós estamos aqui já com a situação concreta. A moça reconheceu e confessou que a criança foi enterrada viva. E nós temos aqui agora se deslocando para a delegacia, para a Polícia Civil tomar iniciativas cabíveis e passar esses elementos que fizeram esse bárbaro crime aqui na cidade, no município de Itaituba, repercussão a nível estadual. E graças a Deus, primeiramente, e a Polícia Militar está concretizando o seu trabalho. E vamos se deslocar para a seccional para fazer a apresentação, para tomar a iniciativa que o caso requer. Olha, o fato ele se torna muito mais grave, né? Na medida em que a criança teria sido enterrada viva ainda, né? As pessoas envolvidas com certeza terão, né, uma complicação ainda maior nesse caso, né? E foi um crime bárbaro realmente, né? O fato chamou a atenção da comunidade itaitubense, né? E a polícia deu uma resposta, o que é muito bom, né? Nesse caso. Hoje pela manhã,
a Superintendência da Polícia Civil do Tapajós organizou uma coletiva com a imprensa para falar do procedimento adotado nesse caso especificamente. Com a prisão de Ana Cláudia Del Monte e Daniel dos Santos Pereira, de 29 anos de idade, a polícia considera concluídas as investigações em torno do que pode ter sido um infanticídio. O nascimento de uma criança, filha de Ana Cláudia, posteriormente a morte e o abandono do corpo da criança, enterrado parcialmente em uma cova rasa. Os dois acusados foram apresentados oficialmente na manhã desta terça-feira na sala do superintendente da Polícia Civil do Tapajós e voltaram a conversar com a imprensa. Ana Cláudia já não sabe ao certo se estava com apenas 4 meses de grávida, quando supostamente teve um aborto e decidiu se desfazer da criança, que, segundo ela, morreu ainda no quarto do motel, onde ela estava com Daniel, que negou qualquer participação na ocultação do cadáver. Não vi, não sei nem o que ela está falando. Ela falou uma coisa agora pro delegado, o delegado está falando outra aí já. Você não chegou nem a ver a criança? Não. A criança nasceu viva? Nasceu, respirando. Como? Tava respirando, mas não chorou não. Quem levou a criança? Foi nós. Como assim? Vocês dois seguraram a criança ao mesmo tempo? Quem segurou a criança? Você ou ele? Foi eu. Foi você. Uhum. E quem teve a ideia, a criança morreu onde? Morreu lá dentro. Ela não morreu na rua, ela morreu lá dentro do quarto? Morreu lá dentro. Aí depois da criança morta, vocês decidiram enterrar? Uhum. Vocês dois ou só você? Nós dois. O delegado Jardel, por sua vez, disse que os depoimentos apontam para a participação direta do casal que esteve no quarto de motel, manteve relações sexuais e consumiu drogas e bebida. A mulher teve as contrações de um parto e a criança nasceu, morrendo em seguida. Os dois acusados se desfizeram do corpo em uma atitude que chegou a impressionar até mesmo os policiais que trabalharam no caso. A partir do momento que foi tomado conhecimento do caso, foi expedido ordem de missão, inclusive, ao nosso investigador Alcena, e posteriormente, integrando uma equipe de policiais civis, começaram a fazer as investigações de forma minuciosa para chegarmos à autoria e definir essa autoria desse fato, um crime hediondo, um crime bárbaro, né, que choca qualquer pessoa, qualquer cidadão, inclusive os nossos policiais, que são policiais, nós temos muitos policiais experientes, mas choca os policiais ainda esse fato, né? Então, através de informações, coleta de dados, informações vindas do Conselho Tutelar, coletado também nas ruas, né, ali as proximidades do local. Foi feito também a coleta de imagens, vale ressaltar, ali as proximidades onde a criança foi deixada. Nós conseguimos chegar a identificar, né, a pessoa dela, da Ana Cláudia. E a partir da prisão dela, ela delatou as demais pessoas, vale ressaltar outra pessoa, companheiro dela, que estaria, no caso Daniel, que manteve relação sexual com ela, foram a um motel, né? Infelizmente, houve, após consumirem álcool e droga, né? Segundo ela abortou espontaneamente, houve contrações, e aí tiveram a ideia, a criança, segundo ela, faleceu ainda no interior do motel, tiveram a ideia de deixar a criança no local onde ela foi devidamente encontrada. A polícia informou ainda que o casal já estaria fora da condição de flagrante, mas que pode ser pedida a custódia preventiva como medida cautelar. Também será aguardado o laudo do IML para saber exatamente o período de gravidez e as condições clínicas em que a criança estava ao nascer. Só então será possível fazer a devida tipificação penal, que pode incluir homicídio, infanticídio ou ocultação de cadáver. Nós ainda iremos, como eu falei, fazer uma análise mais minuciosa, né? Mas a princípio seria o crime de aborto, pelo que ela coloca. Mas nós precisamos verificar que o auxílio do Daniel, nós precisamos verificar se realmente não pode ter ocorrido um infanticídio ou mesmo um homicídio. Então, a análise jurídica que será feita é no decurso do inquérito policial, e no relatório nós devemos indicar, né, as circunstâncias, a autoria e a devida capitulação penal. Olha, os exames que serão feitos, né, serão conclusivos
para o inquérito policial, né? E ao final do inquérito, né, é claro que a culpabilidade dos dois será esclarecida, né? Até porque o Daniel nega participação no caso, mas a mulher confirma, né? Então nós temos que esperar os resultados dos exames que estão sendo feitos, né, que aí sim teremos a real culpabilidade, né, e da participação dos dois nesse caso aí. Né? Mas que foi um crime bárbaro, foi. Né? Mas olha, com a chegada dos empreendimentos aqui em Itaituba, as instituições de ensino superior estão implantando novos cursos para atender às exigências do mercado. Esse é o tema da conversa de hoje do repórter Wellington Lima com os professores da Faculdade do Tapajós, FAT. Até bem pouco tempo atrás, a preferência para quem estava chegando ao ensino superior era pela área de magistério. Mas agora, com a chegada dos novos empreendimentos econômicos para o município, essa tendência está se invertendo. E são os cursos da área de economia, gestão e negócios que estão entrando em alta, como explicam os professores da FAT. Quais são os cursos hoje que estão tendo uma maior preferência das pessoas que estão chegando ao ensino superior? Olha, tudo se inverteu no município de Itaituba com relação à educação, porque mudou-se a tendência econômica do município. Nós temos aí um novo ciclo econômico nascendo no município de Itaituba, que é um ciclo dos grandes projetos, que tudo se coloca em torno dos grandes projetos que vêm se instalar no município de Itaituba. E nesse novo contexto, algumas áreas vêm se destacar: engenharia, administração, ciências contábeis, né? Também vem a questão da economia, que são os cursos que vêm se direcionando para a região. E nós, enquanto Faculdade do Tapajós, nós estamos trabalhando a administração e ciências contábeis. E também as pós-graduações nessas áreas que contextualizam o nosso cenário econômico atual. Inclusive sendo esses cursos os que mais são procurados pelas empresas que chegam em Itaituba, que procuram estagiários, procuram funcionários formados nessas áreas ou que estejam em formação dentro dessas áreas para contextualizar aí a economia e principalmente as práticas administrativas que esses processos exigem dentro de um novo contexto que Itaituba vem se inserindo. Então a FAT, com isso, demonstra que está focada no mercado de trabalho e acompanhando a tendência do momento. Essa é a nossa proposta, de estar se inserindo nesse processo econômico que vive Itaituba, não esquecendo que nós vivemos num contexto social diferenciado, em que a nossa população, agora que vem despertar para o ensino superior, há pouco tempo que nós temos instituições de ensino superior em Itaituba, e a FAT, preocupada com isso, ela se foca no mercado de trabalho, principalmente em trazer o profissional que o mercado exige. Por isso, essa formação que os professores sofrem constantemente para que eles não percam o foco do mercado, da economia que se estabelece aqui e que os nossos profissionais formados pela Faculdade de Tapajós não somente saiam com o bacharelado, mas também procurem uma pós-graduação, estejam se colocando no mercado como profissionais competentes, que saiam em busca de emprego e que encontrem esses empregos na nossa região mesmo, não precisa se estabelecer em São Paulo, Minas Gerais, mas que aqui o foco, a exemplo, a gente já vê que os profissionais que saem da sala de aula, ainda não profissionais, mas formados em administração, com bacharéis em administração, esses logo encontram espaço no mercado. Só basta procurar. E aqueles que buscam, além da graduação, uma pós-graduação na área de administração, esses estão se destacando. Principalmente porque as empresas chegam e elas buscam profissionais em administração com especialização em área financeira, logística, em produção, principalmente logística, que é os portos que se estabelecem aí, eles buscam um profissional de logística, que é transbordo, no caso, a proposta dos portos aí. Também a área financeira e de recursos humanos, porque nós vamos ter um capital humano muito grande trabalhando com essas empresas que chegam aqui. Agora é um momento em que essas empresas estão estabelecendo e buscam cada vez mais esses profissionais. A exemplo, não é só em Itaituba, mas em todo o Brasil, 40% das vagas ofertadas para o mercado de trabalho, principalmente para estágio, é na área de administração, porque muita gente pensa que a administração é fechada para as empresas, mas não, ela está focada nas ONGs, é focada não somente para o trabalho de administrador principal, mas o administrador auxiliar, aquele que gerencia as diversas áreas de produção, de finanças, de logística, as áreas ali de recursos humanos, principalmente na nossa região, que
A massa humana que passa por aqui a partir de 2016, com a abertura dos novos projetos, vai ser muito grande. E é essa a inserção do nosso profissional em administração, que não é uma administração para a empresa somente, mas nas diversas áreas de atuação que a administração se propõe. Muita gente pensa que é uma área fechada, mas é muito abrangente a área da administração, podendo se atuar em diversos espaços, inclusive na política, na gestão pública, na gestão social, nos projetos sociais que são diferenciados, que precisam de uma administração. Tudo que precisa de planejamento, organização, direção e controle dentro de um processo econômico, social, político, ele necessita da administração. Posso dar um piteco aí na fala do Genevão? Eu gostaria de acrescentar só mais um dado. Sim. Pelo que está me dizendo o Genevão, Itaituba deixa de exportar força de trabalho, mão de obra e começa a exportar conhecimento? Com certeza. Eu até costumo, de uma forma até com uma brincadeira, mas é verdadeira, se dizer assim, o administrador, para ser administrador, você tem que estar preparado para administrar uma orquestra sinfônica, um empreendimento turístico ou uma empresa. Então, essa visão que tem que ter hoje o curso de administração, não é você fazer uma administração de empresas, mas é uma administração que ele possa ter possibilidade de atuação nos vários segmentos que compõem a sociedade, que é exatamente isso que o professor Genevão está falando. Né? Então, você capacita pessoas, você começa a levar conhecimento daqui de dentro para a região. Vocês têm recebido visitas de empresários ou consultas de empresários sobre profissionais? Com certeza. Instituição está formando? Sempre nós estamos recebendo. Inclusive, ano passado, nós tivemos a presença do pessoal da CAGIL de Santarém, que esteve conosco, né? O Alexandre, que esteve lá conosco, foi justamente falando da questão da administração, não só da administração, mas no contexto geral, no conhecimento. A faculdade realmente ela está buscando, ela não está formando profissionais simplesmente para estar naquele ambiente que ele está acostumado, que é a empresa, mas sim no ambiente geral, no ambiente realmente da comunidade, se inserindo nesse contexto. Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar falando do movimento de resistência à construção das hidrelétricas na Bacia do Tapajós, que já está com uma nova manifestação marcada para março, já após o intervalo. Mas olha, o enfermeiro Cleidson Batista está alertando, né, os profissionais de enfermagem que não votaram na última eleição do Conselho para o fim do prazo de justificar a ausência do voto. Enquanto representante, né, do Corém aqui no município de Itaituba, nós estamos aqui com umas propostas a ser levadas para a nossa sede Belém, para que nós possamos executar durante o período de 2015. Mas agora nós estamos trabalhando numa demanda que é muito importante para a nossa categoria de enfermagem, que é a justificativa do voto. Então, nós tivemos as eleições em 2014, quem não votou e não justificou no período tem até o dia 29 de janeiro, que é na quinta-feira desta semana, para vir justificar aqui na FAI, que é o nosso local de atendimento, terça e quinta pela manhã, e aí ele vai poder ter o seu comprovante de justificativa. Porque agora, no período de 2015, deve ser cobrado multa, até porque o nosso voto é obrigatório. Então, quem não votou tem que pagar multa. Então, a gente quer evitar esse tipo de problema para a nossa categoria. A outra situação é a anuidade. A nossa anuidade vence até dia 30 de março, porém, nós temos uma lei que garante que quem pagar essa anuidade antecipada pode apresentar o comprovante junto aos recursos humanos da Secretaria de Saúde, que vai ser dispensado o imposto sindical, que também é uma outra cobrança que o profissional tem no mês de março, de um dia de trabalho. Então, quem paga a anuidade antecipada pode apresentar o comprovante e vai evitar essa cobrança do imposto sindical em março. E nós temos, como foi falado, né, uma programação a ser executada durante o ano de 2015, onde tem como pauta principal garantir a implantação da subsede do Corém a nível de Itaituba, porque nós somos uma representação ainda, e queremos uma subsede, até porque o número de profissionais de enfermagem tem aumentado diariamente. Nós temos aí na expectativa de outras convocações por parte da Prefeitura, de enfermeiros e de outros profissionais da área de saúde, então é necessário que nós se organizamos. A outra proposta é relacionada à questão do projeto 30 horas,
que é o projeto 30 horas? É um projeto que está tramitando a nível de Congresso e Senado e que esse ano de 2015 ele precisa ser votado. E nós vamos fazer uma mobilização nacional. Agora, no mês de fevereiro, nós vamos estar num grande encontro de representantes do Estado do Pará para se organizar, porque todos os demais estados estarão se organizando para a gente fazer uma mobilização nacional e fazer com que eles possam votar e definir a nossa carga horária máxima 30 horas semanais, para acabar com esse vai e vem da nossa carga horária. Hoje é 30, amanhã é 40 e vai conforme o entendimento do gestor. Então, a lei realmente, esse projeto tende a definir como 30 horas semanais. E, por fim, que nós já estamos também articulando, através do Corém, a fundação do Sindicato dos Enfermeiros, né, do município de Itaituba. Então, é um sindicato que vai trabalhar só propostas relacionadas à valorização e ao desenvolvimento das atividades dos enfermeiros, ou seja, da categoria de nível superior da enfermagem. Então, essas são 3 propostas, né, de grande relevância e que precisa ser bem articulado durante todo o ano de 2015 e nada mais importante do que todos nós possamos estar unidos em favor do nosso projeto 30 horas, da fundação do Sindicato dos Enfermeiros e também da implantação da subsede a nível de Itaituba. A matéria é sobre o movimento de resistência à construção das hidrelétricas da bacia do Rio Tapajós, que estão organizando uma nova manifestação para o próximo mês de março. Essa reunião aconteceu agora há pouco, ali na Asfita, né? Tá? Tô indo embora. Tchau, tchau, até amanhã.